Hoje você vai conhecer uma história misteriosa, cheia de suspense e emoção, que começa em uma fazenda isolada no interior. Um homem simples, acostumado com a solidão e o silêncio do campo, verá algo que mudará completamente sua vida e a de todos ao seu redor. Um acontecimento inexplicável, algo que desafia a razão e faz até o mais cético duvidar do que acredita ser possível. Prepare-se, porque essa história vai prender você do começo ao fim. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar essa jornada surpreendente. O sol se despedia atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de fogo. Anselmo, um homem de rosto cansado e mãos marcadas pelo trabalho duro, terminava de recolher o gado antes da noite cair. A fazenda era grande, mas o silêncio que a dominava fazia o lugar parecer ainda mais vazio. Desde que perdera a esposa anos atrás, Anselmo vivia sozinho. Sua rotina se resumia a cuidar dos animais, consertar cercas e observar o tempo passar, dia após dia, sem grandes mudanças. Naquela noite, o ar estava parado, pesado, e o canto dos grilos parecia mais distante. Depois do jantar simples, café preto e pão amanhecido, ele se sentou na varanda olhando o céu. Era algo que sempre fazia, um hábito quase sagrado. Mas pela primeira vez em muito tempo, algo quebrou a calma daquele momento. Uma luz cruzou o horizonte com velocidade assustadora, riscando o céu como um relâmpago que se recusava a desaparecer. No início, Anselmo pensou que fosse um avião ou um meteoro, mas logo percebeu que não era nada disso. A luz desacelerou, mudou de direção e começou a descer, suave, silenciosa, quase viva. Assustado, ele se levantou, tirou o chapéu da cabeça e arregalou os olhos. O clarão se expandia, iluminando os campos com uma cor azulada que fazia a paisagem parecer irreal. As vacas mugiam, os cavalos relinchavam e até o vento parecia fugir. "Mas o que diabos é isso?" murmurou ele, sem acreditar no que via. A luz parou a poucos metros do solo, flutuando por alguns segundos. Então, sem aviso, sumiu completamente, deixando apenas o breu e o som do próprio coração batendo descompassado. Anselmo ficou ali, imóvel, por longos minutos. Depois correu para dentro de casa, trancando portas e janelas, tentando encontrar uma explicação. Mas nenhuma vinha, nem sonho, nem ilusão. Ele sabia o que tinha visto. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, o homem solitário sentiu algo diferente: medo. O amanhecer chegou lento, coberto por uma névoa espessa que parecia esconder a paisagem. Anselmo mal havia dormido. Passara a noite acordado, ouvindo o som do relógio de parede e revendo mentalmente o clarão no céu. Tentava se convencer de que tudo não passara de um engano, um fenômeno qualquer. Mas o incômodo em seu peito crescia. Algo dentro dele dizia que aquilo não fora apenas imaginação. Quando o sol finalmente rompeu a névoa, ele decidiu sair. Pegou o chapéu, o cajado e caminhou em direção ao pasto. O silêncio era anormal. Nem o canto dos pássaros se ouvia. Conforme se aproximava do local onde vira a luz pousar, começou a sentir um cheiro estranho, metálico, como ferro queimado. Então, seus olhos se arregalaram. A grama estava escurecida em um círculo quase perfeito, com as pontas retorcidas, como se algo muito quente tivesse tocado o solo. Anselmo ajoelhou-se e passou os dedos sobre o chão. A terra ainda exalava calor. Ao redor, marcas fundas se estendiam, lembrando pegadas, mas com um formato impossível de identificar. 3 pontas longas, afundadas de forma simétrica. O coração dele acelerou. Nenhum animal deixaria aquilo. De volta ao curral, notou o gado inquieto. Alguns bois haviam rompido a cerca durante a madrugada e desaparecido. Os cavalos se recusavam a chegar perto do campo queimado. Até o cachorro, fiel e valente, mantinha distância, com o rabo entre as pernas e o olhar fixo na direção da clareira. Anselmo tentou convencer a si mesmo de que tudo tinha uma explicação lógica.
Talvez um raio, pensou. Talvez vândalos ou caçadores. Passou o resto do dia tentando se distrair com o trabalho, mas cada som, cada movimento o fazia olhar por sobre o ombro. Quando a noite caiu, o medo voltou com força. O vento começou a soprar diferente, mais gelado. De dentro de casa, ouviu passos no terreiro, leves, lentos, como se alguém andasse em volta da propriedade. O cachorro rosnava baixo, olhando para a porta. De repente, um ruído metálico ecoou do lado de fora, seguido de um estalo seco. Anselmo apagou a lamparina e ficou em silêncio ouvindo. O som se repetiu vindo do celeiro. Ele segurou a espingarda, respirou fundo e foi até a janela. No escuro, uma pequena luz pulsava sobre o campo, a mesma cor azulada da noite anterior. Parada, observando. Anselmo recuou um passo, o coração disparado. Naquele instante, teve certeza. Aquilo havia voltado. E agora, parecia estar mais perto. A terceira noite chegou envolta em um silêncio quase sufocante. Nem os grilos ousavam cantar. Anselmo já não dormia direito. Permanecia acordado, vigiando o campo pela janela, com a espingarda sobre o colo. O medo o consumia, mas a curiosidade era ainda mais forte. Queria entender o que estava acontecendo, mesmo que parte dele desejasse nunca mais ver aquela luz. Pouco depois da meia-noite, o vento começou a soprar com força. As janelas vibraram, o cachorro latiu desesperado e, de repente, o clarão azul reapareceu, agora muito mais intenso. A fazenda inteira se iluminou como se fosse dia. A luz desceu lentamente, pairando sobre o mesmo ponto do pasto queimado. Anselmo, com o coração disparado, atravessou a varanda e caminhou em direção àquele brilho, sentindo as pernas tremerem. Quando chegou perto, o ar parecia denso, difícil de respirar. O zumbido grave vibrava dentro da cabeça, como se o som viesse de dentro dele. Então algo se moveu. No centro da luz, uma silhueta começou a tomar forma, alta, esguia, de contornos alongados. Não dava para distinguir rosto nem olhos, apenas um brilho metálico, refletindo a claridade. Anselmo congelou. Quis correr, mas o corpo não respondia. O tempo parecia ter parado. A figura deu um passo, depois outro. Cada movimento emitia um som baixo, quase mecânico. O cachorro, sem hesitar, correu em direção ao campo, latindo. No mesmo instante, um feixe de luz atingiu o animal, que caiu no chão como se tivesse sido atingido por uma força invisível. A cena despertou algo em Anselmo. Ele conseguiu se mover, recuando apavorado até tropeçar e cair. Quando olhou de novo, a figura já não estava mais lá. A luz azul se desfez, sumindo no ar, e o campo mergulhou na escuridão. O silêncio voltou, mas agora carregado de uma tensão insuportável. Ele correu até o cachorro, que respirava fraco, mas estava vivo. Levou-o para dentro de casa, trancou portas e janelas e ficou acordado até o amanhecer, incapaz de entender o que tinha visto. Tentou rezar, tentou negar, mas as imagens voltavam à sua mente como um pesadelo acordado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar sozinhos, o relógio parava e voltava a funcionar sem explicação. As lamparinas se acendiam sozinhas no meio da noite. O gado se aglomerava em um canto do pasto, como se fugisse de algo invisível. Anselmo começou a duvidar de si mesmo. Escrevia tudo em um caderno. Horários, sons, cheiros, até sensações físicas. Preciso provar que não estou louco, dizia para si. Mas quanto mais anotava, mais tudo parecia escapar à lógica. Certa madrugada, acordou com o som de passos pesados dentro da casa. Correu para a sala e viu a porta dos fundos aberta, balançando lentamente com o vento. No chão, marcas de lama idênticas às do pasto. Ele ergueu os olhos e, por um instante, jurou ver o reflexo de algo no espelho. A mesma forma metálica, parada atrás dele. Quando se virou, não havia ninguém.
A partir daquela noite, o medo deixou de ser apenas medo. Era algo vivo, que parecia observá-lo de cada canto escuro da fazenda. Na manhã seguinte, o som de um motor velho rompeu o silêncio da fazenda. Anselmo saiu para ver quem chegava e reconheceu o velho Tadeu, um vizinho que morava a uns 5 quilômetros dali. Era raro receber visitas, e ele estranhou a coincidência. Tadeu desceu da caminhonete com um semblante sério, o chapéu cobrindo parte do rosto. "Nasci, fiquei sabendo que você andou vendo umas coisas por aqui", disse ele, apoiando-se na carroceria. Anselmo hesitou. Não queria parecer maluco, mas a expressão do amigo mostrava que ele não estava ali por curiosidade. Acabou contando tudo: a luz, as marcas, o cachorro, até a figura metálica. Esperava ouvir risadas ou zombarias, mas Tadeu apenas balançou a cabeça lentamente. "Pois é, não foi só você, não. Lá pras bandas do Rio também teve gente que viu. Dizem que a luz rondou o celeiro do Zé Cordeiro e queimou o chão todinho." As palavras deixaram Anselmo ainda mais inquieto. Ele não estava sozinho. Algo realmente estava acontecendo naquela região. Tadeu contou que outros fazendeiros começaram a perder animais, e um deles chegou a ver o gado cercado por uma claridade estranha durante a madrugada. Com o passar dos dias, os rumores se espalharam. Primeiro entre os vizinhos, depois chegaram à cidade. Logo as conversas nas padarias e nas rodas de bar giravam em torno das aparições do céu. Alguns diziam que era um experimento militar, outros falavam em castigo divino, e os mais supersticiosos juravam que eram anjos caídos. A notícia se espalhou tão rápido que, em menos de uma semana, começaram a aparecer curiosos na porteira da fazenda de Anselmo. Jovens com lanternas, repórteres de rádio e até um fotógrafo de jornal, todos querendo ouvir o fazendeiro que viu o que ninguém mais teve coragem de encarar. Anselmo, porém, não gostava da atenção. A presença de estranhos o deixava desconfortável, e a sensação de ser observado aumentava. Cada vez que alguém aparecia, ele sentia como se algo lá no alto também o observasse. Numa tarde, enquanto falava com um repórter na varanda, ouviu um zumbido fraco vindo do celeiro. O som cresceu, ganhando intensidade, e o chão vibrou levemente. Os visitantes se entreolharam, assustados. O repórter chegou a correr até o portão, acreditando que fosse um tremor de terra. Mas Anselmo sabia. Aquele som era o mesmo da luz. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele tentou descansar, mas não conseguiu. O céu estava limpo e uma sensação de alerta pairava no ar. Quando olhou pela janela, viu pequenas luzes distantes piscando sobre as montanhas, como se observassem a fazenda de longe. O fenômeno não era mais segredo. Agora, toda a região comentava sobre as luzes do céu, e no centro da história estava ele, o homem que viu primeiro. Mas enquanto os outros buscavam respostas, Anselmo começava a perceber que a verdade talvez fosse mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Com o passar das semanas, a atenção que antes parecia curiosidade começou a virar desconfiança. As pessoas da cidade riam de Anselmo, dizendo que ele havia enlouquecido de vez, que o isolamento o fazia ver fantasmas. Alguns repórteres voltaram apenas para ridicularizá-lo nas matérias, chamando-o de o fazendeiro das estrelas. Até os poucos vizinhos que ainda o visitavam começaram a evitá-lo. Mas Anselmo não se deixava abater. O medo havia se transformado em determinação. Ele queria provar que não estava perdendo a razão. Montou um pequeno caderno de registros, anotando horários, direções do vento, sons e até variações na temperatura. Passou a usar uma câmera velha que encontrara guardada e colocou gravadores em pontos estratégicos da fazenda. Dormia pouco e comia menos ainda, passando as noites de vigília sentado na varanda, os olhos fixos no céu. As noites seguintes foram marcadas por um silêncio estranho, cortado apenas por ruídos sutis, estalos,
passos, sussurros que pareciam vir do nada. Anselmo começou a gravar tudo. Em uma das fitas, uma sequência de sons metálicos soava como uma tentativa de voz, mas distorcida, como se algo tentasse se comunicar por meio de estática. Certa noite, enquanto revisava as gravações, percebeu algo inquietante. Em uma das imagens captadas perto do curral, uma sombra passava rapidamente diante da lente. Não era humana, tampouco animal. Tinha formato alongado e se movia com uma fluidez impossível. Foi nessa mesma noite que tudo mudou. Por volta das 2 da manhã, o cachorro começou a uivar e o rádio desligado emitiu um chiado intenso. Anselmo levantou a câmera, apontando para o campo. De repente, o céu se abriu em um clarão azul que cobriu toda a fazenda. O vento soprou em círculos, levantando poeira e folhas como um redemoinho. No meio da luz, algo descia lentamente, sem som algum. O clarão oscilava e dentro dele era possível distinguir várias figuras. Não apenas uma, mas 3, talvez 4. Eram altas, finas, quase transparentes e pareciam se mover em perfeita sincronia. O brilho era tão forte que Anselmo mal conseguia manter os olhos abertos. Ele apertou o botão da câmera com as mãos trêmulas, tentando registrar tudo, mas o aparelho travou. As luzes piscavam e apagavam, o ar ficou pesado e um estalo forte ecoou, como se o chão rachasse. Então, tudo cessou. O silêncio voltou de forma abrupta. O ar estava quente e um cheiro de ozônio tomava o ambiente. O cachorro gemia baixo, escondido sob a mesa. Quando Anselmo olhou para o céu, as luzes haviam desaparecido. Mas no pasto, onde o clarão tocara o chão, havia agora algo novo. Um círculo perfeito, brilhando como se fosse feito de vidro derretido. Ele se aproximou, ainda com o coração disparado. A terra dentro do círculo estava lisa, fria ao toque, como se tivesse sido vitrificada. E no centro, uma marca diferente, semelhante a um símbolo. Uma espiral composta de pequenos pontos queimados no solo com precisão. Naquele instante, Anselmo soube que havia captado algo real. Mas ao voltar para dentro e tentar revisar as imagens, a câmera estava completamente apagada e todos os arquivos inexplicavelmente haviam sumido. Os dias seguintes trouxeram um silêncio mais denso, quase opressor. O ar parecia diferente, carregado de uma energia invisível. Anselmo já não sabia distinguir quando estava acordado e quando sonhava. Desde a última aparição, tudo na fazenda começou a se comportar de forma estranha, como se o lugar inteiro tivesse sido contaminado por algo que os olhos humanos não podiam ver. As ferramentas começaram a mudar de lugar sozinhas. Às vezes, ele deixava a enxada encostada na parede do celeiro e, momentos depois, a encontrava fincada no chão do outro lado do pátio. As portas batiam mesmo sem vento, e o relógio da sala marcava horas diferentes a cada vez que ele olhava. O som dos passos, antes raros, agora ecoava constantemente nos corredores durante a madrugada. O gado, antes farto e saudável, começou a sumir misteriosamente. Primeiro, uma vaca, depois, 2. Nenhum rastro de pegadas, nenhuma cerca rompida. Apenas o vazio, como se tivessem sido sugadas do próprio espaço. Quando amanhecia, os outros animais se encolhiam nos cantos do pasto, olhando para o céu com olhos arregalados, inquietos. O cachorro, fiel companheiro, ficou doente de repente. Parou de comer, de latir, e passava os dias deitado, tremendo, como se algo o estivesse drenando por dentro. Anselmo o levava para perto da lareira à noite, tentando confortá-lo, mas nada parecia ajudar. O veterinário mais próximo se recusou a ir até a fazenda, alegando medo das histórias de luzes, e o animal definhava em silêncio. Anselmo começou a sentir presenças, olhares invisíveis. Durante o dia, enquanto trabalhava no campo, via sombras se movendo nas cercas, nas janelas, entre as árvores. Às vezes, acreditava ver uma silhueta de relance, alta, imóvel, observando de longe. Quando se virava, não havia nada.
À noite, o terror se tornava físico. A cama tremia levemente. O chão rangia como se alguém caminhasse ao redor dela, e um som metálico, baixo, repetitivo, parecia ecoar dentro das paredes. Ele começou a perder a noção do tempo, falando sozinho, respondendo a vozes que só ele ouvia. Em uma madrugada de vento cortante, acordou com um brilho fraco vindo da janela. Levantou devagar e viu lá fora pequenas luzes se movendo pelo pasto, como se buscassem algo. Correu até a porta, mas ao abrir, o ar ficou pesado e gelado. O som de respiração, não dele, mas de outra coisa, preencheu o espaço. Anselmo deu um passo para fora e viu o círculo vitrificado brilhar novamente, como se tivesse sido reativado. O chão emitia um zumbido baixo e dentro da forma espiralada, o reflexo de algo se movia, quase translúcido. Ele recuou, o coração em disparada. Nos dias seguintes, o fazendeiro passou a cobrir espelhos e janelas com panos, dizendo que os reflexos mostravam coisas que não estavam ali antes. As sombras o acompanhavam até nos sonhos, sussurrando palavras que ele não conseguia compreender. Já não restava dúvida. A fazenda estava viva, e algo nela observava cada movimento de Anselmo, esperando o momento certo para se revelar outra vez. A história da fazenda de Anselmo já havia ultrapassado os limites da região. Notícias em rádios, vídeos amadores e relatos de moradores atraíram curiosos de várias partes do país. Entre eles, um homem chamado Dr. Renato Vasques, um pesquisador conhecido por estudar fenômenos aéreos não identificados. Ele entrou em contato com Anselmo por carta, oferecendo ajuda para investigar os acontecimentos. No início, o fazendeiro hesitou. Já havia sido chamado de louco demais vezes para confiar em estranhos. Mas a maneira como o pesquisador falava, sem ironia, com respeito e atenção, convenceu-o. Dias depois, uma caminhonete velha subiu a estrada de terra, trazendo o homem magro, de óculos grossos e um olhar curioso. Renato trouxe câmeras, detectores de movimento, gravadores e um pequeno equipamento que media variações eletromagnéticas. Passaram o dia montando tudo, enquanto o pesquisador fazia perguntas detalhadas sobre horários, sons e distâncias. Anselmo mostrou o círculo vitrificado no pasto, ainda brilhando levemente sob o sol. O doutor analisou a área em silêncio, com o senho franzido. Quando a noite caiu, decidiram montar vigília na varanda. O vento soprava gelado e o silêncio parecia mais profundo que o normal. As horas se arrastaram. O relógio marcava 2h43 quando um som grave preencheu o ar, vindo de longe. O mesmo zumbido que Anselmo já conhecia. Renato levantou-se imediatamente, ligando os equipamentos. A bússola girava sem controle e o detector começou a emitir bips rápidos. Então, o clarão surgiu, primeiro como uma estrela azul pulsando no horizonte, depois crescendo, descendo, até pairar sobre o campo. O brilho iluminava tudo com uma luz fria e quase líquida. Anselmo segurava a borda da cadeira, o coração disparado, enquanto o doutor, encantado, filmava tudo. A luz parou a poucos metros deles, suspensa no ar, completamente silenciosa. Então, sem aviso, começou a emitir sons curtos, ritmados, como notas metálicas, harmoniosas, que lembravam uma melodia. Renato olhou para Anselmo sem palavras. O som parecia ter uma cadência, quase uma linguagem. As luzes piscavam em sincronia com os tons, variando entre azul, branco e dourado. Um campo magnético invisível fazia o ar vibrar em torno deles, e os cabelos de Anselmo se arrepiaram. De repente, o gravador do pesquisador começou a reproduzir as próprias vozes deles, distorcidas e em ordem invertida. Frases que haviam dito minutos antes ecoavam do nada, misturando-se ao som vindo da luz. Era como se a própria presença estivesse tentando imitá-los ou responder. Anselmo sentiu um peso na cabeça, uma pressão quase física, e imagens confusas atravessaram sua mente.
Campos vistos de cima, luzes se movendo em formação, símbolos idênticos ao que vira no solo. O corpo dele ficou paralisado, incapaz de se mover ou falar. Renato tentou se aproximar, mas um feixe de luz o deteve, projetando sua sombra no chão como se o tempo tivesse parado. O som aumentou, se tornando mais agudo, até que, subitamente, tudo cessou. A claridade se apagou e a noite voltou, como se nada tivesse acontecido. O relógio marcava 3:02, nenhum segundo a mais. Os dois homens se entreolharam em choque. A filmadora, que havia sido deixada gravando o tempo todo, estava completamente vazia. E no lugar onde a luz pairara, o capim agora crescia em espirais perfeitas, como se uma força invisível o tivesse moldado. Renato, com a voz trêmula, apenas murmurou: "Se isso for real, não é da terra." Anselmo olhou para o céu escuro, onde nenhuma estrela parecia piscar, apenas um vazio profundo e silencioso. Dentro dele, uma certeza crescia. Aquilo ainda não havia terminado. O amanhecer seguinte chegou com um silêncio que parecia irreal. Nenhum vento, nenhum pássaro, nada. A fazenda inteira estava coberta por uma calma pesada, como se o tempo tivesse parado depois da visita da luz. Anselmo e o Dr. Renato mal haviam dormido. Passaram as horas em claro, tentando compreender o que testemunharam. A cada vez que olhavam um para o outro, era como se as palavras falhassem. O pesquisador fez medições, coletou amostras do solo, fotografou as marcas deixadas no pasto, mas tudo parecia inútil. Os instrumentos falhavam, as imagens saíam borradas e os dados se apagavam sozinhos. Quando tentaram reproduzir o som captado, ouviram apenas um chiado grave, idêntico ao zumbido que precedia o aparecimento da luz. Era como se o fenômeno não quisesse ser registrado. Nos dias seguintes, a fazenda começou a mudar. O capim ao redor do círculo parou de crescer, tornando-se de um verde mais escuro, quase azulado. As ferramentas que antes se moviam sozinhas agora permaneciam imóveis. Mas o ar ainda carregava uma energia densa, perceptível. À noite o silêncio continuava absoluto, e pela primeira vez, Anselmo percebeu a ausência de algo. A luz não voltou mais. Renato permaneceu alguns dias tentando reunir provas, mas partiu com a sensação de que jamais conseguiria explicar o que vira. Antes de ir embora, apertou a mão do fazendeiro e disse com sinceridade: "Algumas coisas não são feitas para serem compreendidas, Anselmo. Mas você as viu, e isso já é mais do que qualquer um de nós conseguirá." Depois da partida do pesquisador, a vida seguiu de um jeito diferente. A notícia se espalhou pelo país. A história do fazendeiro da luz virou lenda, misturada a especulações, teorias e mentiras. Alguns diziam que ele havia inventado tudo, outros juravam que o governo o havia silenciado. Mas quem o conhecia sabia que algo nele havia mudado profundamente. Anselmo nunca mais foi o mesmo. Passava horas olhando o céu, escrevendo no velho caderno de anotações, tentando encontrar sentido nos símbolos gravados em sua memória. O medo deu lugar a uma espécie de reverência silenciosa, como se tivesse presenciado algo sagrado, mas impossível de traduzir. Os anos passaram e a fazenda envelheceu com ele. O círculo ainda permanecia lá, intacto, resistente ao tempo e às chuvas. Nenhuma planta crescia sobre ele, e a noite, em certos ângulos, ainda refletia um brilho discreto, quase imperceptível. Às vezes, curiosos apareciam pedindo para ver o local do contato. Anselmo recebia todos com calma, contava o que lembrava e mostrava o caderno repleto de anotações. Falava da luz com respeito, sem exageros, sem tentar convencer ninguém. Apenas dizia com a voz serena: "Eu vi, eu sei o que vi, mas não sei o que era." Até o fim da vida, Anselmo manteve o mesmo olhar voltado para o céu, esperando, talvez, um retorno ou apenas um sinal.
A fazenda ficou conhecida como o Campo da Luz, e até hoje, quem passa por lá garante que, em certas madrugadas, o vento ainda carrega um som fraco, metálico, como um eco distante do que aconteceu naquela noite que ninguém jamais conseguiu explicar.